o seu projeto. Palavra com Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, queria inicialmente contar um pouco de como surgiu esse projeto de lei, que na verdade é uma alteração, né? Ela altera a Lei 10.444, inclusive eu coloquei ele no grupo de WhatsApp dos senhores vereadores para saber qual que é a lei que essa minha proposta ela altera, né? Ela altera um parágrafo do artigo 13 e ela adiciona 2 outros parágrafos, né? Justamente para a situação que não estava prevista na lei original, que é a situação de endemias, epidemias e pandemias, né? A lei do qual a gente inclui 2 artigos e inclui 2 parágrafos e altera um parágrafo, é a Lei 10.444, do dia 18 de outubro de 2018, que institui as normas para concessão de benefícios eventuais no âmbito da política municipal de assistência social. E esta lei acabou revogando uma lei anterior, a 9.022 de 2012. Então, essa lei ela acaba colocando os critérios para a concessão de benefícios eventuais no âmbito da política municipal de assistência social, certo? Então, por exemplo, o cartão merenda que saiu agora é um benefício, tá? Eventual, porém ele está pautado nesse período de emergência por conta da pandemia, certo? Numa concepção geral, ele está resguardado, porém ele não tem argumentos que sustentam essa proposta, por exemplo. E é isso que a gente está tentando colocar. Além disso, a gente amplia a questão de poder outras pessoas, outras famílias, como autônomos, como profissionais liberais, como informais, como diaristas e assim por diante, que não estavam enquadrados até que se tomasse essa situação de pandemia, enquadrados naquela condição socioeconômica, certo? E que agora, diante do cenário socioeconômico, acabam rapidamente depreciando a sua condição socioeconômica. E aí, nesse conjunto do qual nós acreditamos é transferência de renda crítico, e isso tem acontecido em todos os países do qual minimamente tem uma concepção de que transferência de renda é uma estratégia de dinamizar a economia e garantir o mínimo das condições daquelas populações que não têm um acesso ao trabalho e à geração de renda, é nesse sentido que a gente está aqui colocando essa alteração na lei original. Parece estranho, porque isso, na verdade, é uma visão muito qualificada do nosso mandato de ter observado a necessidade de ter respaldo legal para ampliar as políticas de transferência de renda, especialmente ampliá-las no sentido do quanto depreciam a questão socioeconômica dessas famílias, né? Então, senhores vereadores, eu vou direto ao ponto, coloquei já no grupo de WhatsApp. Então, a primeira alteração, na verdade, a nossa lei, ela altera, né, o parágrafo 5º, né, do artigo 13 da Lei 10.444, e ela acresce o parágrafo 6º e o parágrafo 7º. Na alteração do parágrafo 5º do artigo 13 da Lei 10.400, a gente coloca a seguinte redação: em casos que envolverem os serviços da Defesa Civil para requerer o benefício, o requerente deverá apresentar, além dos documentos previstos, que já tem uma lista junto a todas as questões de benefícios sociais desta lei, também incluirá o laudo do Corpo de Bombeiro ou do ato de interdição temporária ou permanente. Na lei original, era obrigatoriamente apresentar o laudo do bombeiro ou da interdição temporária, obrigatoriamente. E a gente altera
para que, em caso que eu envolver, porque neste momento, no caso de pandemias, epidemias e endemias, a gente não envolve necessariamente os serviços da Defesa Civil, compreende? Então, é importante entender e a gente coloca em casos que envolverem esse serviço, aí apresenta o laudo. A gente inclui o parágrafo 6º, que é, em casos de envolverem os serviços e programas socioassistenciais para requerer o benefício, o requerente deverá apresentar, além dos documentos previstos, a obrigatoriedade da inscrição do cadastro único dos programas socioassistenciais, do qual hoje a gente necessita obrigatoriamente de um serviço adequado do município e de um alinhamento, um diálogo muito bem construído com toda a equipe técnica e a equipe, vamos chamar assim, de profissionais e de servidores que estão lá na ponta nos CRAS, que são eles os responsáveis por realizar a inclusão dessas famílias e pessoas no CAD único. E o CAD único não é algo totalmente restrito, ele é algo também amplo para aquelas famílias que, inclusive, não tinham seus cadastros, mas que nessa condição atual da depressão socioeconômica acabam necessitando de serem novamente cadastrados, né? Ou entrarem para o cadastro. E aí a gente inclui também o parágrafo 7º no artigo 13 da Lei 10.444. Em casos que envolverem endemias, epidemias ou pandemias, para requerer o benefício, o requerente deverá apresentar, além dos documentos previstos, que são documentos básicos, CPF, RG, comprovante de residência e assim por diante. Desta lei, obrigatoriamente, a inscrição em um cadastro municipal emergencial. Então, aqui institui esse cadastro municipal emergencial para atender situações de emergências e pontuais identificadas, que é um pouco da preocupação de muitas daquelas famílias que não conseguem se enquadrar nos perfis socioeconômicos de todas as políticas socioassistenciais, né? Então, essa lei, esses instrumentos, eles têm sido usados em outras cidades, senhores vereadores. Outras cidades têm construído os cadastros emergenciais. Isso é importante porque é um instrumento para a garantia da transferência de renda de forma adequada, transparente, da forma com que todos os cidadãos também a gente consiga entender qual que é esse cenário socioeconômico da cidade, o que significa, do ponto de vista do modelo econômico que a gente hoje desempenha, o que significa um momento de uma crise dessa, de uma pandemia, em que a gente tem que paralisar todos os serviços por 1, 2, 3 semanas e a gente não consegue ter reserva suficiente programas de transferência de renda para garantir com que a economia continue minimamente girando. Então, acredito muito que todas as ações solidárias que vêm acontecendo em todo o território da cidade de Florianópolis, elas são fundamentais. Mas esse momento ele exige políticas de transferência de renda. E ele exige também uma sensibilização suficiente para a gente criar um cadastro emergencial para incluir aquelas famílias que originalmente não estavam numa condição socioeconômica depressiva e que agora, muito rapidamente, em 1, 2, 3 semanas, se encontram nesse cenário, né? Acho importante dizer que a gente dialogou com alguns profissionais e servidores da área da assistência social, conversamos e entendemos um pouco dessa dinâmica do ponto de vista da necessidade do cadastro emergencial e acho fundamental que aconteça dentro do que preconiza o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, onde os equipamentos públicos, os CRAS, os CREAS e toda a rede socioassistencial do município, elas sejam nesse momento altamente valorizadas, assim como toda a rede do SUS, do Sistema Único de Saúde em Florianópolis, elas são altamente necessárias nesse momento e são a grande motor de trabalho e de linha de frente ao enfrentamento ao Covid. Toda a equipe e toda a área da assistência social deve-se ter o mesmo peso de responsabilidade, porque eles convivem conjuntamente, convivem tanto as medidas emergentes e urgentes, do qual têm sido colocadas aqui, que são as medidas de proteção individual, as medidas de isolamento social, as medidas de criar estruturas como os hospitais de campanha, como os testes para a gente acompanhar os indicadores, mas também, para isso, todo o setor da assistência social, especialmente aqueles equipamentos públicos que sempre
conseguem ter uma ação na perspectiva do direito e não na perspectiva apenas de uma visão, vamos chamar assim, assistencialista. Mas todos esses profissionais que estão hoje na rede pública municipal socioassistencial e os equipamentos, eles garantem uma visão na perspectiva do direito. Então, é isso que a gente tem para colocar para os senhores vereadores. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição, tá? A gente alterou o parágrafo 5º do artigo 13 da lei e incluiu 2 parágrafos instituindo o cadastro emergencial para todas as políticas socioassistenciais de transferência de renda para esse momento de crise. Podem ter certeza, senhores vereadores, nós temos aí inúmeros profissionais liberais, autônomos, trabalhadores informais, diaristas, freelancers e assim por diante, artistas, que as suas atividades econômicas simplesmente pararam. E, nesse sentido, é fundamental o Estado, seja um município com recurso próprio, ou na relação tripartite de Estado, município e governo federal, garantir transferência de renda, porque é isso que vai fazer com que as pessoas garantam minimamente as suas condições de vida, de alimentação, de acesso aos serviços de energia elétrica, água, saneamento e pagar aluguel e assim por diante, bem como a gente consegue garantir com que esse recurso que entra pulverizado no município, ele também é um recurso que gira a economia local. 30 segundos, aí, vereador Marquito. Já aproveito para dizer que... Obrigado. Já aproveito para dizer que a gente vai estar dando um passo na qualificação do ponto de vista da política pública, do SUAS e da assistência social na perspectiva do direito, e não na perspectiva assistencialista. Muito obrigado.